Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou compartilhar a palavra de Deus com você. Se prepare. A palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os segredos e intenções do seu coração. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Você vai ouvir agora a 11ª parte da mensagem da primeira carta do apóstolo São João, capítulo 3, versículos 7 a 10. Veja o que precisa ver. Ouça o que precisa ouvir e sinta a chamada irresistível do Filho de Deus, aqui e agora. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. 1 João 3,7. Quem comete o pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. 1 João 3,9. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. 1 João 3,10. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Eu fico imaginando a grande impossibilidade dos filhos de Deus de viverem na prática do pecado. O apóstolo São João destaca 4 importantes verdades no texto em tela. Se sente pronto para ouvir? Em primeiro lugar, a prática da justiça é a verdadeira imitação do Deus justo. A Bíblia diz em 1 João 3,7: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Os gnósticos queriam enganar os cristãos teológica e moralmente. No entanto, para o apóstolo São João, o fazer é a prova do ser. Não imitamos a Deus por intermédio de ritos místicos, mas pela prática da justiça. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Deus é justo e Cristo Jesus é justo. Quem é nascido de Deus é justo mediante
a obra substituta de Cristo Jesus e a imputação de sua justiça. Nesse sentido, o cristão vive na prática da justiça. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Em segundo lugar, a prática do pecado é a verdadeira identificação com o diabo. A Bíblia diz em 1 João 3,8: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Se a prática da justiça é a imitação de Deus, a prática do pecado é a imitação do diabo. A prática da justiça e a prática do pecado identificam a sua paternidade. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Aqueles que são filhos de Deus praticam a justiça. Aqueles que são filhos do diabo praticam pecado. Você não é o que fala, mas o que faz. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Não é o discurso que nos torna filhos de Deus, mas prova nossa filiação pelas nossas obras. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Em terceiro lugar, a prática do pecado é impossível para os filhos de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 9. Fique de olho. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Pecar aqui está no presente contínuo. E isso significa que o cristão não pode viver na prática e no hábito do pecado. O cristão não pode viver deliberada e insistentemente no pecado. O pecado não é mais a atmosfera da vida do cristão. Quero te lembrar que você tem a vida eterna. Eu continuo pensando, o apóstolo São João alista duas razões eloquentes pelas quais os filhos de Deus não podem viver na prática do pecado. Quer saber? Por causa da divina semente neles implantada. Está na hora de você saber dessa verdade. O princípio divino da vida verdadeira foi dado para a concepção da nova pessoa dentro de nós, Cristo Jesus. E assim, como filho natural, crescemos com as características do Pai que o gerou. É assim. Como filho natural, crescemos com as características do Pai que nos gerou. Assim, você cada vez mais cresce na natureza espiritual de seu Pai Celeste. Portanto, os que são filhos de Deus
herdam a natureza divina e, como decorrência, o nascido de Deus não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. A divina semente é a palavra de Deus que habita em você. Você foi gerado dessa semente incorruptível. Quero te lembrar que você tem a vida eterna. O apóstolo São João alista duas razões eloquentes pelas quais os filhos de Deus não podem viver na prática do pecado. Fique de olho na segunda, por causa do novo nascimento. Você é nascido de Deus e Deus é santo. Portanto, você deve carregar a imagem do Pai. Nascido de Deus é a ideia central dos capítulos 3 a 5 da primeira carta do apóstolo São João. Você não pode viver na prática do pecado, pois essa é a marca dos filhos do diabo. Por certo, nenhum cristão é impecável, mas Deus espera que o verdadeiro cristão não peque de modo habitual. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Fique atento. Em quarto lugar, os filhos de Deus e os filhos do diabo são conhecidos por suas obras. 1 João capítulo 3, versículo 10. O apóstolo São João conclui sua exposição falando que a humanidade está dividida em dois grupos: os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Em toda a epístola do apóstolo São João, ele fala de duas características: luz ou trevas, verdade ou mentira, amor ou ódio, Deus ou o diabo. O apóstolo São João não usa meio-termos. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Não há neutralidade nessa questão. O homem é filho de Deus ou filho do diabo? A sua ascendência é divina ou diabólica? O diabo não fez homem algum, não deu à luz homem algum, não criou homem algum, mas aquele que imita o diabo, este, como se tivesse dele nascido, torna-se filho do diabo ao imitá-lo. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. E não por literalmente nascido dele. Você não pode pensar que na igreja estão os filhos de Deus e lá fora, no mundo, estão os filhos do diabo. O apóstolo São João
estava presente quando Cristo Jesus disse aos judeus devotos e fiéis à lei, com todas as suas realizações religiosas e morais: se prepare. João 8,44, disse Jesus: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Muitos filhos do diabo convivem na igreja, ouvem a palavra de Deus, entoam os mesmos hinos, dominam bem o linguajar cristão. Você sabia? Há alguns que até mesmo se vangloriam: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Mateus 7,22. Cristo Jesus não contesta que de fato tenham realizado tudo isso. Nesse caso, não seriam eles membros proeminentes de sua igreja? Não. Cristo Jesus lhes responde: nunca, nunca, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, os que praticais a iniquidade. Mateus 7,23. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Da mesma maneira, o apóstolo São João contesta: todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Como se sente? Se sente incrivelmente bem ou emocionalmente abalado com a sua paternidade? Fique atento. Durante os cultos em uma igreja local, presencial ou online, todos parecem cristãos, assentados, ouvindo a palavra, cantando e participando do culto. É pela conduta após o culto que se revelam quais são os verdadeiros cristãos. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Quer saber a maneira de conhecer os verdadeiros cristãos? Se prepare. É pela sua conduta moral. Pelos frutos é que se conhece a árvore. Os filhos de Deus são conhecidos por 3 testes: o teste moral, o teste social e o teste doutrinário. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Os filhos de Deus são conhecidos pela obediência, amor e fé. Ou seja, os filhos de Deus andam como Cristo Jesus andou e praticam a justiça. Os filhos de Deus amam a Deus e aos irmãos, e os filhos de Deus creem que Cristo Jesus veio em carne, morreu, ressuscitou ao 3º dia e em breve voltará. Já os filhos do diabo não praticam a justiça, nem amam aos seus irmãos, e serão lançados no lago de fogo, a saber, vão experimentar a segunda morte. Por esta você não esperava. Eu continuo imaginando. A falta de justiça
e a falta de amor provam a falta do novo nascimento pela água e pelo Espírito. Se Cristo Jesus se manifestou para tirar os pecados e para destruir as obras do diabo, e se quando ele, Cristo Jesus, se manifestar pela segunda vez, haveremos de vê-lo como ele é e seremos semelhantes a ele, Cristo Jesus, como você pode continuar na prática e nos hábitos do pecado. Permanecer no pecado é negar o propósito de suas duas manifestações. Se você quer ser leal a Cristo Jesus em sua primeira vinda e fica preparado para a segunda vinda do Filho de Deus, Cristo Jesus, você deve se purificar, se santificar, como ele, Cristo Jesus, é puro. Agindo assim, você vai dar prova de que nasceu de Deus, da água e do Espírito. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Quero te lembrar que você tem a vida eterna. O amor, a apologia final. Prova do amor cristão não é apenas deixar de fazer o mal a outros. O amor envolve a prática do bem. Uma pessoa não precisa ser homicida para pecar. Dentro do coração, o ódio corresponde ao homicídio. Mas também não precisa sequer odiar o irmão para ter pecado. Basta ignorá-lo ou mostrar-se indiferente às suas necessidades. O amor não pratica o mal, nem é indiferente. O amor pratica o bem. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. O contraste do amor, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. 1 João 3, versículo 11. A Bíblia diz: eu acredito, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a de seus irmãos justas. 1 João 3,12. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. 1 João 3,13. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. 1 João 3,14. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. 1 João 3,15. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Em primeiro lugar, o amor fraternal é uma mensagem antiga e não uma novidade. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. A primeira coisa que o apóstolo São João deixa claro é que a mensagem apostólica acerca do amor fraternal não era uma novidade como a pregação dos falsos mestres gnósticos. Eles se jactavam do seu novo ensino recebido por uma iluminação especial.
o apóstolo São João refuta os falsos mestres gnósticos, mostrando que a mensagem que está trazendo para a igreja é a mesma que a igreja ouvira desde o princípio. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. O apóstolo São João apela para a autoridade da tradição apostólica que remonta ao próprio Cristo Jesus para estabelecer firmemente a mensagem que eles haviam recebido. O conteúdo da mensagem é que os cristãos devem amar uns aos outros. Essa mensagem acerca do amor estava em consonância com todo das Escrituras Sagradas, a Bíblia. Cristo Jesus chegou mesmo a dizer que o amor é o maior dos mandamentos e o critério pelo qual você será conhecido como seu discípulo. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Em segundo lugar, o amor fraternal promove o bem e não o mal. 1 João 3,12. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justas. A Bíblia diz. O apóstolo São João diz que você não deve amar segundo Caim. O amor de Caim era dissimulado e falso. O amor de Caim estava presente nos lábios, mas não no coração. Caim amava de palavras, mas não de fato e de verdade. Por isso, ele, Caim, assassinou a seu irmão, e isso pelos motivos mais torpes. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. As boas obras de Abel despertaram o ódio do ímpio Caim, cujas obras eram más. O apóstolo São João diz que Caim é um símbolo do mundo que nos odeia. Caim odiou Abel não porque Abel era mau, mas porque Abel era piedoso. Não foram os pecados de Abel que inflamaram seu ódio, mas as virtudes. A retidão de Abel atormentava Caim. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Nesse mesmo sentido, o mundo odeia a igreja não porque a igreja esteja em trevas, mas porque a igreja está na luz, Cristo Jesus. Em terceiro lugar, o amor fraternal desperta o ódio do mundo. 1 João 3,13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Fique de olho. O apóstolo São João exorta a igreja a não ficar escandalizada com o ódio do mundo, pois o mundo é a posteridade de Caim. Os filhos de Caim são filhos do maligno e eles odeiam a igreja como odiaram a Cristo Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os filhos de Caim são filhos do maligno, do diabo, e eles odeiam a igreja, exatamente porque Cristo Jesus, o Filho de Deus, está na igreja. O mundo odeia Cristo Jesus na igreja. Quando o mundo persegue a igreja de Cristo Jesus, está perseguindo de fato o próprio Cristo. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Em quarto lugar, o amor é evidência de salvação. 1 João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos.
aquele que não ama permanece na morte. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Mesmo que o mundo nos odeie, nós não odiamos, mas amamos. O fato de amarmos os irmãos dá-nos boa base para a certeza da vida eterna. O amor não é a causa da salvação, mas a evidência. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. O apóstolo São João trabalha nessa carta 3 provas que distinguem o verdadeiro cristão do falso cristão. Quer saber? As provas doutrinária, social e moral. O verdadeiro cristão é conhecido pela sua fé em Cristo Jesus, seu amor aos irmãos e sua santidade de vida. O amor é a apologia final, uma vez que o amor é o maior mandamento, cumprimento da lei, evidência cabal de que você é um discípulo de Cristo Jesus. O apóstolo São João é enfático em afirmar que aquele que não permanece, que não ama, permanece na morte. O apóstolo São João é enfático em afirmar que aquele que não ama permanece na morte. Permanecer na morte é a mesma coisa que andar em trevas, não ter a verdade, não saber para onde vai, ser mentiroso e ser filho do diabo. Esses são os termos empregados pelo apóstolo São João para descrever a verdadeira situação dos que não conhecem a Cristo Jesus, não se arrependeram de seus pecados e não chegaram a Cristo para receberem a verdadeira vida. Estes são os que caminham para a morte eterna. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Em quinto lugar, o ódio é evidência da perdição. 1 João 3,15. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Quero chamar a sua atenção para essa verdade. Se o amor é a prova de vida eterna, o ódio é evidência de morte espiritual. Quem odeia seu irmão é um assassino em potencial e tem a paternidade, que é o diabo. O ódio é o campo onde brota a semente do assassinato. O assassinato tem sua origem no ódio. Está na hora de você saber dessa verdade. Se você chegou a afirmar que se você deseja que aconteça um mal ao irmão da fé, mesmo que causado por outra pessoa, você é um assassino. Caim odiou e matou Abel. Esaú odiou seu irmão Jacó e planejou matá-lo. Absalão odiou seu irmão Amon e o matou. Herodias odiava João Batista e desejava matá-lo. É por isso que Cristo Jesus, o Filho de Deus, julga não apenas a ação, mas a intenção. Em Cristo Jesus, você pode ser livre. Ele, Cristo Jesus, conhece não apenas os atos, mas as suas motivações. Para Cristo Jesus, o Filho de Deus, quem odeia já é um assassino, pois o ódio é o prelúdio do assassinato. O ódio é a porta de entrada do crime. Se a marca do salvo, do Filho de Deus, é o amor
O ódio que leva à morte não pode ser seu distintivo. Uma pessoa salva por Cristo busca a edificação do irmão e não sua morte. Logo, o assassino não tem vida eterna permanente em si, diz a Bíblia. Isso não significa que o apóstolo São João esteja negando a possibilidade de arrependimento e perdão para um homicida, nem esteja dizendo que um assassino não pode ser salvo. Ele poderá ser salvo, desde que se arrependa de seus pecados, mude sua conduta e coloque sua confiança em Cristo Jesus e fica observando as doutrinas de Cristo Jesus, andando na verdade, andando na luz e amando a Cristo e aos irmãos da fé. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Como você se sente? Você se sente que é um assassino que odeia os irmãos da fé, que odeia os irmãos da sua família biológica? Cuidado. Você quer mudar de vida? Quer experimentar o amor de Cristo Jesus? Quer experimentar a salvação em Cristo Jesus? Quer andar na luz? Quer andar em Cristo? Você agora deve correr para Jesus, pedindo perdão dos seus pecados, pois, permanecendo assim, você corre grande perigo de perder a salvação de sua alma e ir para o inferno. Só Cristo Jesus pode salvar a sua alma. No momento de decisão, em Cristo Jesus, seu destino é selado. Só Jesus Cristo pode salvar a sua alma e te conduzir às mansões celestes. O que você quer ser? Ou como você quer ser reconhecido? Como aquele que amou a Cristo e amou aos irmãos da fé, ou ser conhecido como assassino? A escolha é sua. No momento de decisão, em Cristo Jesus, seu destino é selado. Quero chamar sua atenção para essa verdade.